Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhosas do 7º ano. Detalhe, a aula de hoje vai trazer um tema bem interessante, mas ao mesmo tempo um tema bem polêmico, um tema sensível. E nós vamos tentar abordar essa temática aqui da melhor forma possível aqui para que todos e todas aprendam, né, e entendam a gravidade dessa temática, dessa problemática, que é o trabalho escravo. Mas para essa aula de hoje funcionar da melhor forma possível, a gente conta com a ajuda de uma equipe maravilhosa. Então a gente começa aqui com o nosso intérprete de Libras, o Klinsmann, esse camarada do nome de jogador da seleção alemã. Então eu não gosto muito de lembrar da seleção alemã, porque eu só me lembro dos 7-1. Aí é complicado, né, Klinsmann? Mas Klinsmann, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque a acessibilidade é fundamental, não é só importante, não é fundamental. Mas contamos também, ó, nos bastidores com a ajuda da Isadora e do meu xará Juninho, que vão aproveitando aí, já trabalhar, jogando aqui no cantinho da tela os QR Codes, porque você aponta o celular para o QR Code, baixa o aplicativo do Educa Recife e pode assistir nossas aulas pelo aplicativo do Educa Recife com a sua internet financiada, sem consumir do seu pacote de dados, mas não só pelo Educa Recife, né, o aplicativo que você pode assistir às aulas. Você está assistindo a aula nesse momento pela TV Nova. Essa aula, né, de agora, ela é retransmitida também em outro horário. Você não assistindo a aula que passa no turno da manhã, pode assistir a aula no turno da tarde, ou de repente, talvez você já esteja assistindo a aula no turno da tarde, porque você não assistiu a aula do turno da manhã. Então, por isso, né, a gente vai começar aqui agora a saudar vocês com bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, porque essa aula também, depois de que ela vai ao ar na TV, ela vai para o canal do YouTube do Educa Recife. Então, olha, vocês têm aí pelo menos 4 momentos onde vocês podem assistir a aula, né? 4 no mínimo, né? Porque pelo YouTube você pode assistir a aula quando você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Hoje, se você, professor, fala um pouquinho mais lento, aí o professor está falando meio devagar, você pode acelerar lá a velocidade, né, da aula, né, a velocidade do vídeo no YouTube. Então fica a seu critério. Mas, ó, a nossa equipe, eu digo, a nossa equipe é uma equipe maravilhosa. A gente já teve aqui, veja, já apresentei 3 pessoas, Klinsmann, Isadora, Juninho. E falta o quê? Apresentar aqui a minha colega de trabalho na sala do estúdio, junto com o Klinsmann, que é a querida professora Vanessa. Pois é, professor Luciano. Eita, quase que não sai. É o sextou, é o sextou. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Estamos aqui chegando para mais uma aula de história, né? Um tema muito forte. E eu tô curiosa aqui para saber a origem aí dessa cultura escravocrata, né, professor Luciano? Vamos tentar abordar isso. Pois é, exatamente. Um tema forte aí, sensível, mas é importante que a gente saiba, né? Não pode ocultar isso, a gente tem que conhecer para que a gente possa transformar, né? Porque a gente ouve falar também hoje em dia, viu? Mesmo tendo surgido lá atrás, mas hoje em dia, vira e mexe, a gente escuta falar trabalhos aí análogos à escravidão. Mas, enfim, estou aqui também para aprender e ligada no chat para a participação de vocês. Aguardando aqui. Então, vamos lá, bons estudos e vamos embora, professor Lu. É isso aí. Vamos começar nossa aula assistindo um vídeo curto. Aí, ó, veja, a nossa equipe maravilhosa dos bastidores vai dar o play aqui. E a gente tem aí o vídeo, o depoimento de um trabalhador escravo. Deixa aumentar o volume. A internet aí está dando um probleminha.
Cheguei na primeira fazenda. Eita, aqui a internet não está ajudando muito, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Vejam só, o que é que a gente tem? Esse vídeo, ele é o depoimento, né, de um trabalhador que foi submetido a uma situação, como a professora Vanessa falou, análoga à escravidão. O que é analogia? É uma semelhança, né? Então aí, ó, parece que está pegando aí. Vamos ver se vai. E aí? Foi. Então presta atenção. Cheguei na primeira fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui para Calvoeira, fazer calvão para siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também. No tanque a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento e retornei ao serviço, o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e sair à noite, no beiço da BR. Fui para outra fazenda pior, foi obrigado a nós sair fugidos. Para começar aí só tira a gente de madrugada. Os caminhão chegam e lota de gente. Eles deixam a gente vários dias no hotel, aqueles hotelzinhos mesmo feitos de tauba. O almoço, a janta, o café e coloca uma mulher no meio, mas não dá dinheiro. E muita bebida, onde passa a dopar as pessoas só com bebida. Quando a gente está pensando em estar num bem bom, os caminhões chegam à madrugada, todo mundo dormindo. Lá a gente compra foice, compra esmeril, compra bota. Se não tiver roupa, tem que comprar roupa também de serviço. Aí é onde eles colocam no caderno a dívida do hotel. Então se junta a dívida do hotel com a dívida do combustível. Quando a gente termina o serviço, não tem saldo. Todas as cidades, tu andar aqui no Maranhão, tem gente do trabalho escravo que conseguiu escapar. Que a maioria que não escapa está debaixo do chão. Então, gente, é um vídeo curtinho, mas muito forte. A gente tem aí um trabalhador que foi resgatado de uma fazenda, né, já tendo trabalhado em mais de uma fazenda lá no Maranhão, né, onde ele e outras pessoas eram submetidas a um trabalho que a gente chama de análogo à escravidão. Análogo por quê? Porque a escravidão hoje no Brasil, ela é proibida por lei. A escravidão, ela foi abolida por força da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Porém, Brasil, né, a gente começa a estudar a história do Brasil, a gente vê que os portugueses chegaram e invadiram aqui o território brasileiro, né, que eu particularmente considero, né, chamo de invasão, porque existiam povos originários aqui no nosso território, né, e esses povos foram subjugados, inicialmente foram escravizados, saíram da sua situação de moradores, donos da terra, para se tornarem, né, pessoas escravizadas e submetidas a trabalho forçado, no caso dos indígenas, para extraírem madeira de pau-brasil que era mandada daqui do Brasil para Portugal. Ou seja, fora isso, a gente tem aí, ó, a região de Mata Atlântica que existia aqui, ela foi praticamente devastada, né, por conta dessa atividade predatória. E mais na frente, quando começaram os conflitos, né, entre indígenas e portugueses, porque os indígenas não aceitavam ser escravizados, eles trouxeram para cá pessoas, né, africanas, né, homens e mulheres africanas, que foram retirados dos seus locais de origem lá no continente africano, foram transformados em escravos e escravas e foram trazidos para cá. Então, vamos imaginar, de 1500 a 1888, pelo menos aí 388 anos, né? Então, nesse intervalo, aí o Brasil teve mais de 350 anos de escravização de pessoas africanas e indígenas aqui no território. E imagine a situação dessa população que no dia 12 de maio
de 1888 era escravizada, era considerada uma posse do seu senhor, certo? Uma mercadoria que ele podia vender, bater, inclusive até matar, certo? Alguns escravos eram submetidos a situações de castigo muito duros, né? Chibatadas, língua cortada, joelho, né? Assim, amassado, né? Por instrumentos de tortura mesmo, que quebravam ali a rótula, né? do escravo, para impedir que ele pudesse correr, certo? E por que não correr? Para que ele não fugisse, né? dos engenhos. Então esse povo, né? passou por tudo isso durante mais de 350 anos. Então, de um dia para o outro, aquilo que era, aquele povo, né, que era uma mercadoria, se transformou em cidadão, por força de uma lei. Aí pergunta, vocês acham que os antigos donos, entre aspas, aí, desses negros, né, e negras escravizados, eles iriam, de bom grado, dar emprego para aquelas pessoas que um dia atrás eram posse suas? Isso não aconteceu. Então, essa população, ela ganhou a sua alforria, mas não foi incluída imediatamente na economia. Resultado, ainda hoje, nós temos como uma das chagas que, assim, muito vitima aí a nossa sociedade, o racismo, né? A gente, vez ou outra, e de uns 6 anos para cá, a gente tem visto muito mais cenas de racismo nos canais de televisão, de internet. Então a gente observa aí, como o caso recente, né, do ilustre, né, cantor e compositor Seu Jorge, que sofreu ataque racista. Então, isso vocês podem, na dúvida, né, querendo mais informações, podem pesquisar na internet. Então, gente, o trabalho escravo é uma questão muito forte, né? Porque a escravidão, ela sempre foi um problema muito sério da humanidade. Já entrando no nosso tema, né? A gente vai tentar aprender sobre a escravidão ao longo da história, certo? Aqui, ó, a escravidão na antiguidade e a escravidão moderna. A escravidão, ela desde a antiguidade, ela já existia. Ainda há pouco a gente deu uma aula para a turma do 6º ano falando sobre a Grécia Antiga, e na Grécia já existia a escravidão, por guerras e por dívida, certo? Então aqui, ó, construiu a base do modo de produção da chamada Antiguidade Clássica. Então Grécia e Roma, certo, já utilizavam o trabalho escravo. Na realidade, a gente diz que essas duas civilizações, elas usavam o modo de produção escravista. Por quê? Porque todo o trabalho manual dessas duas civilizações passava pela mão de escravos. E o escravo lá podia ser qualquer pessoa. Porque, diferente da escravidão moderna, que vai vitimar ali apenas 2 grupos étnicos, né, os indígenas e os negros africanos, a gente tem aqui a escravidão, como ela era, uma escravidão que ocorria por meio de dívidas e guerras. Qualquer pessoa podia ser escravizada, bastava não pagar suas dívidas. Qualquer pessoa podia ser escravizada, bastava um povo estrangeiro invadir o seu território e vencer os soldados do seu território em combate. Então todo mundo se tornava escravo, mulher, homem, criança, adulto, idoso, rei, comerciante, agricultor. Então todo mundo aqui na antiguidade podia se tornar escravo. Bastava que o seu povo perdesse uma guerra. Um detalhe muito importante, na Grécia Antiga, a gente teve um filósofo que é considerado um dos maiores pensadores da história da humanidade, que foi o Aristóteles, certo? A gente tem os filósofos gregos clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles, ele foi transformado em escravo quando Filipe II da Macedônia invadiu a Grécia, transformou todo mundo ali em escravo, e Aristóteles, ele foi recrutado ali para ser o preceptor, ou seja, o professor particular do filho do rei Filipe, o Alexandre Magno, que mais na frente vai passar a ser considerado o Alexandre o Grande, né? O Grande por quê? Porque esse camarada, aos 19 anos, ele já estava vencendo
o maior e vencendo e conquistando o maior império da antiguidade oriental que existia até então, que foi o Império Persa. Então, mas vejam, o filósofo grego Aristóteles, que na sua civilização era um homem livre, foi transformado em escravo da Macedônia quando essa invadiu a Grécia. Então qualquer pessoa podia se transformar em escravo, desde que estivesse nessa situação, dívida ou guerra, ok? Então, diferente do que vai acontecer na modernidade. Mas veja, lá entre os babilônios, o Código de Hammurabi, que é essa estela aqui, o nome que a gente dá, essa pedra grande aqui é estela. E isso aqui, ó, são a foto, né, que mostra a escrita, né, contida nessa estela. Então, já no Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis escritas da história da humanidade, já se mostrava a questão da escravidão, a relação entre senhores e servos, né, escravos, ok? Veja, no caso no Egito também, na Assíria, entre os hebreus, gregos e romanos, também já se utilizava a escravidão. O que é que tem em comum aí entre a escravidão desses vários povos, né, da antiguidade? Aquilo que eu falei, escravidão por guerra e por dívida, ok? No Egito Antigo, por exemplo, a escravidão foi estabelecida no Novo Reino, né, o Novo Império, com escravos e os servos, né, aqui, ó, entre 1550 e 1175 a.C. Existiam 3 tipos de escravidão: alienação fiduciária, trabalho forçado e a escravidão propriamente dita. A alienação fiduciária, ela era que a gente falava aí, a questão da dívida, né? O camarada devia uma coisa, enquanto ele não quitasse a dívida, ele trabalhava ali como servo, como escravo, né? O próprio trabalho forçado e a própria escravidão por guerras, né? Então, aqui, ó, cativos de guerra, então ele coloca aqui alienação fiduciária, porque esses escravos que eram também cativos de guerra, eles podiam ser utilizados como moeda de troca, certo? Então, existiam recompensas, né, para indivíduos que merecessem. Entre essas recompensas, né, existia a questão da possibilidade de obtenção dos escravos, né? Então, os escravos eram um tipo de espólio, né, ou seja, de conquista de guerra, certo? Então, ou, no caso, você tinha algumas pessoas, né, que eram livres, mas cometiam algum crime, e a pena para esses crimes era a escravidão, uma das possíveis penas, né? Então, na África Antiga, né, onde os egípcios estavam localizados, tinha 4 formas possíveis de escravidão. As penas, né, judiciais, né, a questão das dívidas, da guerra e da fome. Imagina uma pessoa que não consegue se sustentar, se manter, para não morrer de fome, ela se entrega como escrava de uma pessoa que possa alimentá-lo, né? Então, é por isso, né, que na antiguidade a escravidão já existia, e ao longo da história a escravidão sempre foi um problema, né? Os antigos egípcios podiam vender-se como escravo em uma forma de trabalho forçado. Aquela questão, o camarada ele não tinha, por exemplo, como se sustentar, se vendia ali como escravo, né, para poder ganhar aí o seu sustento aqui, ó. Então, não tinha também como pagar suas dívidas, não tinha como se sustentar, não tinha como pagar suas dívidas, se vendia como escravo. Então, o credor saldava a dívida pela aquisição do indivíduo que estava em dívida com como escravo, né, junto com seus filhos e esposa. O devedor também tinha que desistir de tudo que era seu. Então, veja, os trabalhadores da população em geral podiam ser obrigados a trabalhar para o Estado, né? Isso aqui tem um nome, sistema de servidão coletiva, né? Em alguns livros a gente pode encontrar, né, isso aqui sendo chamado de modo de produção asiático, né? Era uma forma de servidão coletiva. Veja, expedições militares, mineração, exploração de pedreiras, construção de pirâmides e outros projetos. Isso é onde trabalhavam os escravos no Egito Antigo. Veja, no caso da Grécia e de Roma, a escravidão, como eu já disse, a forma mais comum era a captura em guerras, certo? O prisioneiro era transformado em escravo. Mas em algumas cidades existia também a escravidão por dívidas, como a gente mencionou. Uma pessoa devia um valor para outra e não podendo pagar, transformava-se em escravo do credor. Vamos imaginar, eu estou devendo ali a professora Vanessa. Aí
Ela, e aí, ó, vamos pagar. Eita, passa semana que vem. Aí vinha, semana que vem, e nisso, não tem como mais não posso esperar mais. Eita, então não tem como pagar. Então pronto, tu vai virar meu escravo, e quando tu quitar a tua dívida, tu volta a ter tua liberdade. Porém, o que é que acontecia? Na maioria das vezes a pessoa não conseguia reaver ali a sua liberdade. A escravidão por dívidas, ela foi abolida na Grécia mais na frente, né, por meio da questão da legislação, né, de alguns governantes gregos. Aí, quem tiver mais interesse sobre isso, pega lá as aulas sobre a Grécia, né, do 6º ano e vai ter maiores informações. No caso de Atenas, esse tipo de escravidão foi extinto somente no século 6 a.C. Então aqui, ó, como eu estava dizendo, alguns governadores ou governantes, né, dentre eles, ó, o legislador Solon, né, vai ser o responsável, né, por acabar com a escravidão por dívidas em Atenas, né? Então a mão de obra escrava era a base da economia da Grécia e da Roma antiga, né? Porque os trabalhos manuais eram rejeitados pelos cidadãos. Então, inclusive é uma coisa interessante, né? Essa mentalidade grega, né? Ela parece que se perpetuou ao longo da história. E hoje na Europa, a gente observa, né, que a Europa recebe muitos imigrantes. Alguns imigrantes que são forçados a ir para a Europa por conta de guerras em seu território. A gente está vendo agora o caso da guerra na Ucrânia. Muitos ucranianos migrando para outros territórios na Europa. Mas existe também a questão de que muitos desses imigrantes são contratados mesmo por alguns países europeus para a realização de trabalhos, né, que são rejeitados pelos europeus. Certo? Então, vamos dizer assim, atendente de loja, um balconista, né, de uma lanchonete, né, um camarada que vai trabalhar ali como auxiliar de serviços gerais. Geralmente empregos, né, ou trabalhos que a população europeia rejeita. Né? Então, esses imigrantes, eles terminam fazendo e terminam ocupando esses espaços. Né? Existiam os escravos domésticos também, né, serviço de limpeza, preparavam a alimentação, e até cuidavam dos filhos. Inclusive, por exemplo, a palavra, né, pedagogo, né, deu origem, né, à questão da pedagogia, ou seja, os professores, no caso, nosso pedagogo hoje, ele trabalha como professor do ensino infantil, anos iniciais, como coordenador pedagógico ou diretor, né, gestor escolar. Mas o pedagogo era o escravo que trabalhava com a educação do filho do seu senhor, certo? Então, o pedagogo era o escravo que conduzia o jovem até a escola ou trabalhava ensinando, né, esse jovem aqui, filho do seu senhor, ok? Em Roma tinha mais ou menos a mesma coisa, né, que a gente falou, mas vejam, 30% da população de Roma Antiga era formada por escravos, mas para finalizar, vamos falar sobre a escravidão moderna. Né? A escravidão jamais deixou de ser praticada em várias partes do mundo. Né? Quando os portugueses e espanhóis se lançaram aos descobrimentos marítimos, né? Chegando aí, desafiando o Oceano Atlântico, e chegando aqui, certo, ao continente europeu, certo, a gente tem aí a transição para o que a gente conhece como era moderna. Né? Então, quando eles chegaram na costa da África, observaram que já existia o costume da escravidão na África e eles começaram a se aproveitar disso. Eu falei para vocês, né, que eles pegavam, né, os povos africanos, eles pegavam alguns povos negros, né, inimigos, né, e comercializavam, vendiam esses negros inimigos como escravos para os árabes, né? Que colocavam eles para trabalhar nos seus domínios ou revendiam para o Oriente, lá para as Índias. Aí os portugueses e espanhóis chegaram lá nas Índias, viram isso, começaram a comprar alguns escravos, né, africanos, mas depois, quando eles chegam ao continente africano, invadem ali o continente africano, eles começam a se aproveitar diretamente dessa prática da escravidão e eles começaram a armar alguns povos inimigos de outros, dizia, a gente dá armamento, dá cachaça, né, dá alguns tecidos e em troca vocês trazem escravos para a gente. Então começaram a pegar os escravos ali no continente africano e mandar para as suas colônias,
Então, qual era o objetivo, por exemplo, da escravidão no Brasil aqui, ó, que começa a partir de 1530 aproximadamente? Atender a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Vamos lembrar, sociedade colonial, sistema do plantation, né, monocultura, plantio da cana-de-açúcar, latifúndio, né, grande propriedade, e trabalho escravo. Então, aqui no Brasil, os portugueses se utilizaram inicialmente da mão de obra escrava indígena, mas com os conflitos, eles passaram, aqui ó, os indígenas carregando madeira de pau-brasil, mas com os conflitos eles passaram a utilizar a mão de obra escrava africana. E como a gente disse no início da aula, isso foi um grande problema para a nossa sociedade. Por quê? Porque mais de 350 anos de escravidão gerou no nosso país uma sociedade ainda com uma mentalidade muito colonial, escravocrata, na qual hoje, infelizmente, a gente tem a mazela aí do racismo, que faz com que negros e negras que trabalham em uma mesma profissão que um homem branco, uma mulher branca, por exemplo, tenham o seu salário, em média, reduzido em torno de 25% a 28%. Isso é uma mazela, isso é um problema, é uma consequência, né, dessa sociedade escravocrata, né, consequência do racismo. É o que a gente chama hoje de racismo estrutural. Mas a gente vai continuar abordando sobre isso a partir das nossas próximas aulas. Por quê? Nosso tempo esgotou. Valeu, Klinsmann. Valeu, professora Vanessa. Valeu, professor Luciano. Aula massa. Um beijo, meu povo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. O tempo passou tão rápido, Pois mas é. na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau, pessoal. E sextou.